Olá, estamos de volta com mais um Fé em Pauta podcast. E continuamos circulando na igreja, entre as pastorais, os movimentos e os grupos, para que você aí do outro lado tenha mais informações sobre as atividades que acontecem aqui, né? Hoje, para retornar nesse podcast, nós vamos receber uma pessoa muito especial. Eu acho que todo mundo se reconhece nesse movimento que nós vamos falar, porque todo mundo tem uma mãe que ora em casa, né? Então, com muito carinho, nós hoje estamos recebendo a Verô, do movimento Mães que Oram. Eu agradeço muito a Seja vocês. bem-vinda. Obrigada. Agradeço muito o convite, porque esse movimento ele é muito importante para cada mãe, né? Porque a gente sabe que nesse mundo difícil que nós estamos vivendo, né, com tantas influências externas na educação dos filhos, as mães. As mães têm que rezar muito. E é importante para os filhos também, porque se tem filho de pé, porque tem mãe de joelho, né? E a gente pensa nisso muito, e nesse mês vocacional a gente especialmente lembra disso, porque na nossa vocação de mãe, o primeiro da lista é a oração. A partir do momento que você tem filho, começa a orar. Verô, Não para nunca mais, né? não para nunca mais. Começando do começo, o que é o grupo de mães que oram? Esse movimento de mães que oram pelos filhos, ele é uma pastoral da Igreja Católica, né? Um movimento que nasceu de um pequeno grupo de mães jovens, lá na Mata da Praia, na paróquia São Carlos de Férias. E ele nasceu lá porque essas mães com filhos adolescentes, Dando muito trabalho. que é bom dizer, né? Deram muito trabalho, as mães jovens não estavam sabendo como lidar com aquilo, começaram a se juntar para orar pelos filhos. E ali elas foram percebendo que iam se juntando mais mães, que foram ficando sabendo e iam também. Até que então, né, com a ajuda de Ângela Ábido, elas fundaram um grupo porque sentiram a necessidade na igreja de ter um grupo de mães que orassem pelos filhos. E ali, então, o grupo foi crescendo, e o nosso grupo aqui, inclusive, né, é o segundo grupo que surgiu, e muitas das mães do nosso grupo foram um suporte e muito colaboradoras nesse início do movimento de Mães que Oram pelos Filhos. Então é um movimento capixaba. Da terrinha, né? De casa. De Estamos casa. em casa. É orgulho nosso, porque nasceu aqui na nossa terrinha e hoje ele já está em vários países, não só no Brasil, não só no Espírito Santo, né? Já chegou a vários países. E, assim, as mães, toda vez que se juntam, veem essa necessidade, procuram trabalhar em unidade, dentro do lema que nós temos, tudo pode ser mudado pela força da oração, né? E as mães, então, buscam se juntar para fazer essa oração, porque nós buscamos inspiração na nossa padroeira, Nossa Senhora de La Salette, que naquele pós-guerra, né, ainda foi em 1943, na aparição dela na França, numa pequena aldeia, né, ela fez com que aquelas duas crianças para as quais ela apareceu tudo que a gente como mãe faz, né? Então, aquele pós-guerra, muita fome, nem a agricultura ia muito, e as pessoas, então, ali costumavam, como nós fazemos sempre, né, como nós jogar a culpa em Deus, da dificuldade que eles estavam vivendo pós-guerra, da fome que eles estavam vivendo, dos relacionamentos difíceis nas famílias, e as nossas mãezinhas aqui não deixam de ser diferente. Até hoje, né, a gente tem essa luta. Então, eles jogando essa culpa, Nossa Senhora de La Salette vendo aquela aflição, porque, na verdade, Nossa Senhora, ela não traz nada de novo em cada aparição que ela aparece. Ela vai só reforçar aquele pedido dela, que ela falou, né, nas bodas de Caná, fazei tudo que ele nos disser. Porque o objetivo dela é sempre trazer a misericórdia de Deus para nós. E apontar o caminho, né? Pra Jesus. Ai, que lindo isso. Sempre ela quer nos apontar o caminho para Jesus. Então, no 19 de setembro de 1843, né, pouco mais de 170 anos, ela então apareceu para duas crianças pobres, carentes, sem mãe, necessitadas de muito amor, né?
ela apareceu para eles, apareceu num clarão de luz, e ali naquele clarão de luz, quando ela apareceu, então ela foi explicando para aquelas duas crianças que a gente não pode jogar a culpa dos nossos sofrimentos de Jesus, que a gente, quando passa por muito sofrimento, é a gente que está afastado. Deus está sempre nos ofertando a misericórdia dele, está sempre caminhando para a gente. É só a gente seguir aquilo que ele deixou para nós no Evangelho. Né? Parece tão simples e ao mesmo tempo precisa de tanta oração. Tão simples, Jesus não tinha falado, ai, como sois cabeças duras. Sim, não tinha puxado a orelha. Nossa Senhora não tinha pedido para rezar tanto. E a gente sabe o caminho, né? E Nossa Senhora tem que reforçar o Tem tempo que inteiro. reforçar, e é por isso que ela está sempre fazendo as suas aparições, nos lembrando isso. Sim. Porque ela quer nos levar sempre para Jesus. E que especial, né? Nossa Senhora de La Salette ser a padroeira, porque Nossa Senhora já é nossa mãe, mas ela traz essa mensagem, né? A mensagem, porque quando ela apareceu para essas duas crianças, ela foi tentando mostrar, não jogar o culpo em Jesus, que a gente tinha que se aproximar mais, porque ela via, por exemplo, principalmente assim, no verão eles ainda iam trabalhar para todo lugar, agora no inverno não tinha nada que fazer, iam para a igreja. Mas ela via. Isso aí foi mostrando para eles que não pode ser assim. O tempo que sobra, né? Que a gente tem que ter o dia do descanso, mas não para ficar em casa, só porque a gente tem que, é o dia do Senhor, tem que orar, tem que ir à missa. E foi explicando para essas duas crianças. Mas ela percebeu as duas crianças incultas, não estavam entendendo direito o que ela estava falando, ela percebeu e perguntou, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que é preciso se aproximar de Deus para a gente mudar a situação? Porque tudo pode ser mudado, né? Pela força da oração. Então ela foi falando com aquelas duas crianças, mas as crianças balançaram a cabeça que não estavam entendendo bem. Então ela mudou a linguagem para que as crianças pudessem entender, né? Perguntou, vocês fazem bem as suas orações? E começou e foi explicando para eles. E isso para nós é muito forte dentro do movimento, porque enquanto mães, nós sempre, às vezes, estamos tentando, achando, na melhor das boas intenções, que nós estamos fazendo o caminho certo para educar os filhos. Né? Cada um é de um jeito, né? Compreende de uma forma. Cada um de nós nasceu da mente, do coração de Deus, ele fez todo mundo diferente. Então, a gente deu certo com esse filho, a gente quer fazer o mesmo com o outro, mas é diferente, e a gente tem que encontrar novos caminhos. E ela nos dá esse exemplo. E é como você falou, essa questão do caminho certo é muito delicada, porque cada um demanda um caminho. Quantas vezes a gente vê dentro da mesma casa dois irmãos criados pelos mesmos pais, pela mesma mãe, né? E que traçam caminhos diferentes, e que precisam de conversas diferentes e demandam coisas diferentes. Né? Por isso que ela foi falando com eles, né? E mudou o diálogo, ela mudou a maneira de tratar com aquelas duas crianças, porque ela viu que muitas vezes a gente mesmo é inacessível no nosso diálogo, na nossa autoridade com os filhos, a gente torna difícil o relacionamento. E a imagem de Nossa Senhora de Salete representa isso, né? Ela aparece uma hora sentada, outra hora em pé, e a outra olhando para o céu, exatamente. Né? E ela, como sempre, quando ela aparece, ela pergunta de uma forma ou de outra, sempre, fazeis bem as vossas orações, porque ela sempre nos convida a rezar, e o texto principalmente. Então, quando ela perguntou às crianças assim, fazeis bem as vossas orações, ela falou assim, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria todo dia. Tem gente que nem isso. O básico do básico, né? O básico do básico. Se vocês fizerem isso, já é alguma coisa, mas seria muito melhor rezar muito Pai Nosso, Ave Maria, tal. O que dizer? Muito Pai Nosso, muito Ave Maria, é o que é o texto. E a imagem de Nossa Senhora de La Salette vem nos lembrar o rosário. Porque quando ela apareceu nesse facho de luz, tão linda, vestida como o pessoal ali, camponês, né? Se aproxima, né? Para ficar mais próxima deles, da realidade deles, que até Jesus fazia isso também, né? Nas suas palavras. Então ela aparece vestida como uma camponesa, mas enfeitada de rosas, né? Que a gente está vendo aqui. Então essas rosas são o rosário. Faz aqui do seu ladinho para aparecer. Então olha aí, essas rosas representam o rosário. No pé, os mistérios gozosos, né? Depois nós vamos ter os mistérios dolorosos, gloriosos, né? E os luminosos. Então, cada conjunto de rosas de enfeite representa um mistério, né? Então, ela falando da necessidade da gente orar.
Que a gente só vai poder mudar a nossa realidade, a gente só vai poder buscar Deus se a gente buscar essa oração. E é por isso que ela, como mãe, sempre intercedendo pelos filhos, tem essas duas imagens. Tem essa sentada, com ela de cabeça baixa, né? Chorando, né? E então a lágrima dela cai no crucifixo que ela tem aqui. E os meninos observam e depois contam. Caiu aqui, mas não iam para o chão. As lágrimas secam aqui, porque aqui Que bonito. vai a intercessão dela, cai no que Na cruz de Jesus, dificuldade né? que a mãe tenha, é na cruz de Jesus que ela tem que colocar a lágrima dela. Porque é na cruz de Jesus que vai ser a salvação para o filho, a santidade do filho, o bom caminho, o bom encaminhamento do filho. Né? E nós que tantas vezes temos tanta preocupação em dar tantos diplomas intelectuais, né? Formar intelectualmente nossos filhos, na fé a gente não tem essa preocupação. E ela foi mostrando da necessidade disso. Então, nessa, ela tem, aparece com esse crucifixo, uma grossa corrente que representa os nossos pecados, e tem uma torquês, né? E tal, aqui, e o martelo, mostrando justamente que com esses instrumentos, eles seriam como a oração que vai arrancando do coração de Jesus os pecados que a gente comete, né? As nossas fraquezas. Então, assim, é tudo que a gente, como mãe, Que força. né, precisa, né? Então, essa é a imagem da mãe que chora, né? Chora com as outras mães. Porque, na verdade, a gente que precisa de mãe, todo mundo precisa de mãe. A gente é carente de mãe, né? Na hora que a gente tem qualquer dificuldade, a gente corre para quem? Para ela. Colo de mãe. Colo de mãe, falar que né? é o que a gente tem mais próximo precioso. de Deus. Sim. Né? É, com certeza. Até ele quis ter uma mãe, né? Até ele quis ter a uma mãe. parte humana mais divina. Mais divina, porque até ele quis ter uma mãe, né? Então ela chora e recolhe as nossas lágrimas de mães e coloca na cruz de Jesus, né? E a outra imagem é uma imagem de Nossa Senhora de La Salete de pé. E algumas pessoas são intrigadas com aquela imagem porque ela está de pé com essa mesma roupa e tal, mas com o braço cruzado. Então, aqui é a hora que ela chora com a mãe que vê o filho, né, perdido aí por esses caminhos, que ela, na melhor das intenções, tenta educar e muitas vezes não alcança. Então, ela chora com a gente. Mas aí tem aquele papel de mãe também. Aqui ela orientou, perguntou se faz as orações, se vai à missa, né, e tal. Mas depois ela de pé, quer dizer, agora é sua vez de falar, meu filho. Então, é hora do diálogo, né? E a gente, muitas vezes a gente se sente tão autoridade em casa que eu falo, eu sou certa, eu que mando, tá tudo legal aqui. E Nossa Senhora de La Salete nos dá esse exemplo. Então, a imagem de pé dela nos lembra, como mães, que é preciso haver o diálogo, que é preciso deixar o filho também falar. A paciência também, né? A paciência. De mãe, que mãe é paciente. Não paciente. desiste. É uma das virtudes que a gente mais exercita, né? É essa aí. Porque a gente imita muito Jesus no amor dele, eu acho que depois do amor de Deus por nós. É o maior amor que nós temos, né? É o amor de mãe. E então, ela vem nos lembrar isso, que a gente tem que fazer esse exercício de amor todo dia. E esse exercício de amor começa com a paciência, de ouvir o filho, de ver as razões dele, para ali a gente ir juntando as coisas, né? Então, é por isso que Nossa Senhora de La Salete é a nossa inspiração. Você entendeu? E bem Porque divina, assim, né? Bem da mãe de Jesus, do da coração mãe de Jesus. né? É aquela que a gente sente que a gente pode correr para o colo dela, né? Porque dá a impressão que a gente que é mãe está acima de todas as coisas, que a gente não erra, que a gente sabe tudo. E muitas vezes a gente fica aflita com isso por causa daquela ansiedade que vem para a gente, porque nós somos frágeis também. Nós erramos também. São filhos também. E então a gente erra também. E os filhos, essa expectativa de a gente estar sempre acertando, de fazer tudo, não. Nós também, a gente tem que, inclusive, nesse diálogo, trocar com os filhos da nossa fragilidade. Vamos ver o que nós podemos fazer. E eu acho que né? Essa oração ela é uma via de mão dupla também, né? Uma mãe que reza por um filho, ensina um filho a orar, esse filho também reza. Vira um filho, também com ora, certeza. né? É. Vira um filho que ora pela família, né? E a maioria dos grandes pessoas consagradas, dos grandes vocacionados, na história deles tem uma mãe que ora, né?
Então, a gente, por exemplo, nós já tivemos aqui na nossa comunidade, padre que veio pregar para nós no Circo de Jericó, que disse que era fruto de uma mãe que ora. Né? Hoje, eu servindo lá no convento, o Frei Paulo falou, a mãe dele ora. E quantas outras histórias a gente sabe assim, de mães que oram. A maioria de nós, que a gente tem essa caminhada na igreja, é por isso. A minha mãe, por exemplo, nós éramos 10 irmãos e ela nos ensinava, você entendeu? Todo sábado juntava os 10 filhos, rezava o terço e o ofício da Imaculada Conceição. Então, quer dizer, quando você é criado por uma mãe que te educa nos caminhos do Senhor, se preocupa muito de te dar uma formação intelectual, mas uma formação espiritual também, ela vai ter esse tempo para orar. Ela vai ter esse tempo para... Com certeza. Para construir sua família, né? Para construir. E esse é o principal objetivo de vocês? Qual que é o objetivo do grupo Mães que Oram? O nosso carisma é isso, restaurar famílias pela força da oração. Esse é o carisma do movimento de mães que oram pelos filhos. E vocês rezam pelos filhos, pela família, né? Por tudo que envolve, que engloba a maternidade também. Com né? certeza. Porque a gente sabe que numa família tem todo tipo de problema. Então, o movimento, ele procura, ele tem o seu braço para cada situação de mãe. Né? Então, a gente tem pessoas responsáveis por filhos, por encarcerados, por filhos do coração, que são os adotivos, né? Por filhos com problema de saúde, por filhos down. A gente tem alguém responsável para dar assistência às mães nas diversas dificuldades, né? Dificuldade de relacionamento, né? De gênero, né? Então, a gente tem dentro do movimento esse braço, né? Então, a pessoa precisa, é só fazer contato, é só entrar no site do movimento, Mães que Oram pelos Filhos oficial, né? Então, vai encontrar também, nós temos todas as nossas publicações no Telegram, nós temos nossos encontros, né? Na nossa paróquia, nós nos encontramos toda a segunda-feira, às 19 horas, na comunidade Santa Luzia, né? E a gente chega às 6h30, 18h30, rezamos o terço mariano. Depois nós seguimos de acordo com o movimento. Porque o movimento ele tem um tripé de oração, obediência e unidade. Então, o mesmo quer seguir a nossa Igreja Católica, que é um modelo de unidade. Né? Então, o movimento busca que em qualquer grupo de mães, de qualquer igreja, em qualquer lugar do mundo, nós estamos fazendo a mesma coisa, igual a Igreja Católica faz com a missa. Nós temos uma logística, então nós somos orientados, somos assessorados, né? Recebemos os temas que vamos desenvolver em cada encontro. Então, a gente procura, e isso foi feito assim, um caminho de santidade, né? Pelo movimento. No primeiro ano foi o ano da reconciliação, o segundo de oração, do ano passado da Eucaristia, esse ano estamos vivendo o ano da penitência, ano que vem o ano missionário. Então, a gente está sempre buscando um objetivo para cada ano, dentro Legal. da oração. Por falar desses anos, a gente não te perguntou, né? A gente está falando tanto, parece que é um movimento super antigo, né? Mas esse movimento ainda é uma criança, né? Ainda É uma nem chegou criança. na adolescência. Chegou na fase de orar. Nem né? chegou, Ainda né? está criança mesmo, porque Quantos anos ele tem 10 movimento? anos, está para 10 completar 11. anos. Então, quer dizer, veja bem, está novinho. Já chegou tão longe. Já chegou né? tão longe, porque é suscitado, todo movimento é suscitado pelo Espírito Santo. Então, assim, é muito bonito ver que as pessoas completamente despreparadas, como a gente conversa, né? A gente já teve a oportunidade de ouvir da nossa fundadora e da outra sobrinha dela que fundou junto com ela esse movimento, eram completamente despreparadas. Mas foram dóceis à ação do Espírito Santo e aceitaram aquele sim e buscaram. E hoje, por exemplo, a gente perde Dom Luiz, que foi um alicerce para o movimento de mães. Que o movimento tem maior carinho, sempre teve, porque a gente sempre pôde contar com ele e com o nosso querido pároco, Padre Anderson. Foi até bom você tocar nesse assunto, né? E falar nisso é uma inspiração divina, nasce do coração de Jesus e de Nossa Senhora, tenho certeza, mas vocês têm alguém que os acompanha, né? Que é um diretor espiritual. Sei, nós temos o Padre Anderson, tem pouco mais de um ano que ele nos deixou, mas tem 10 anos, quer dizer, a maior parte do tempo.
ele foi nosso diretor espiritual. E Né? qual o papel desse diretor? Ele vai nos orientar, porque a gente não tem conhecimento profundo nem de igreja, nem de oração, né? Nem de pastorais, como servir, em unidade com a igreja, em conformidade com a igreja, em conformidade com a nossa fé católica. Então, eles nos assessoram. Então, a gente tem, por exemplo, nossos encontros nacionais, que são na Canção Nova, né? Todo ano tem uma vez. Temos aqui um encontro estadual, que esse ano vai ter dia 8 de outubro, lá no Centro de Convenções. Né? Fica o convite até, né? Fica o convite, apareço por lá, mas venham ver como é bom. E é um momento assim, de muita unção. Quem vai, mata, não se arrepende. Mata mesmo aquela sede que ele buscava para se orientar como eu vou trabalhar com meus filhos. Não vai dar tudo certo? Não vai, né? Que somos pessoas não são marionetes nas nossas mãos, né? Mas, pelo menos, a gente está bem orientado para seguir o caminho, para você ter uma assessoria ali, porque não tem curso para mãe, né? Não Quem tem é curso. o atual? Atual é Padre de Leão, né? Padre de Leão, né? Que é o nosso assessor Abençoado, nacional. né? Nacional. E aqui da Arquidiocese é o Padre Renato, que foi nosso pároco, nosso primeiro, né? Nosso primeiro padre. Nossa, todo mundo em casa, tudo gente muito querida, né? E a gente, como estava dizendo, a gente especialmente fica triste de perder Dom Luiz, porque qualquer hora, qualquer dia, estava sempre aberto, acompanhava a gente nos encontros nacionais. Acompanhou, né? nasceu Escreveu, tempo, né? foi ali o alicerce mesmo, escreveu livros para as mães que oram pelos filhos, entendeu? Então, assim, nós tivemos toda uma assessoria, foi uma grande perda para nós. E ontem cedo, na hora que ele acabou de morrer, ela colocou no nosso grupo lá um recado muito sentido, né? Falando dessa perda, porque realmente ele estava sempre aberto a receber as mães que oram, a orientar as mães que oram, porque a gente muito precisa disso, muito precisa. E fica a homenagem, né? A Dom Fica a Luiz, nossa então, homenagem nesse e dia. a nossa saudade, vamos sentir muita falta dele, muita falta dele. Ele foi um pai para nós. Verô, você fez um comentário que eu acho importante a gente voltar um pouquinho, que é sobre essa subdivisão do grupo, né? O grupo de mães se dividir em relação às mães que estão passando pela mesma situação. Eu achei isso muito importante porque eu tenho certeza que algumas mães passam por algumas situações e pensam, deve ser só aqui na minha casa, só eu estou passando por isso, como eu vou sair dessa? E às vezes ter esse apoio num grupo de outras mães que estão vivendo aquilo ou que já viveram é muito importante, Aproxima, é né? muito importante. Aí eu queria te perguntar, como é feita essa acolhida Novas Mães? Quem quiser participar, estiver assistindo a gente agora e não conhecia o grupo, está conhecendo agora, ou já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha participado. Como é feita essa recepção de Novas Mães? Nós temos um grupo de acolhida, temos uma imagem peregrina de Nossa Senhora de La Salete, que cada segunda-feira, né, vai para a casa de alguma mãe que vai lá. E muitas das vezes o nosso critério é ver a aflição no rosto de alguma mãe, né? Então, a gente geralmente sempre procura observar isso para acolher bem as mães. E nós temos, no final do nosso encontro, um post que mostra lá né, no telão todos os serviços que o movimento presta. E falando com ela, se você estiver precisando, mãe, procura para a gente que a gente vai te encaminhar. Então, a gente procura ajudar da melhor forma possível, porque a maioria das vezes, como eu disse, a mãe, a gente não tem curso, e muitas delas se sentem perdidas, chegam lá, a gente vai se ajudar, a gente vai orar junto, né? A gente vai orar junto, nós temos lá, então, também um local onde a gente recebe por escrito as orações, né? E a gente ora ali, e também, às terças-feiras, nós vamos ao Santíssimo lá, orar por essas mães, principalmente as que se aproximam. Nós temos um grupo de WhatsApp também, onde as mães podem pedir orações para nós, né? E a gente faz, então, questão de caminhar com a mãe, seja qual for o tipo de problema que for. É a força da oração, A força né? da oração. Porque a gente fala muito que oração de mãe tem poder. Imagina, é um monte de mãe reunida. Então, né? Certa vez o padre Anderson falou isso, que onde tem uma mãe rezando, tem um anjinho perto ali, né? Para recolher as nossas orações e levar para Deus. Aí você imagina um tanto de mãe orando, tanto de anjo que tem ali. Tanto que o movimento se espalhou tanto, Se espalhou, né? é porque Deus vê, né?
tudo que É a muita igreja... mãe que ora. não, e Deus sabe do que a gente Com precisa. certeza. Deus sabe do que a gente precisa. E Deus está vendo a direção que as famílias estão tomando. E Verô, Né? é legal também esse movimento. Isso tocou até no nosso coração, né? Porque nós vemos muitos santos padres, freiras, pessoas que se dedicam, né, à vida religiosa, à clausura. Mas eu acredito que esse movimento, assim como a copadroeira, né, Santa Mônica, vem de santidade na família, de mães que Com certeza. oram, mães que buscam a santidade para os filhos, mas a santidade da pessoa, né? Porque eu acho que a gente só consegue passar algo pro outro quando a gente vive. Então, primeiro você busca a santidade para passar pro outro. Então, esse movimento também inspira a santidade na vocação de mãe, né? Não só no convento, mas são mães que geram padres, né? Que geram freiras. Exatamente, porque Nossa Senhora de La Salete, por exemplo, quando a gente fala assim, Nossa Senhora de La Salete, né, nessa jaculatória, a gente fala, rogai por nós sem cessar, porque ela segue, né, a Bíblia, quando somos convidados a orar sem cessar, né? Sim. E tal. Então, a gente procura fazer isso, orar sem cessar, porque não é só hoje, amanhã, porque estou com problema, não pode parar. Se a gente fala muito isso com as mães lá. Se você vem aqui, mãe, porque está tudo bem, que ótimo. Ore para continuar bem, ore agradecendo. Se você tem problema, vamos rezar pelo seu problema, vamos tentar nos ajudar. Isso expressa muito Santa Mônica. Santa Mônica é a nossa copadroeira, na verdade, 32, né? 32 anos. Então, assim, Santa Mônica foi um exemplo. Porque, por exemplo, ela tinha um marido violento, né? Tinha 3 filhos, um deles dava muito trabalho e depois se tornou um grande santo, Santo Agostinho, né? Mas o marido provocava, o marido vinha com o jeito grosseiro, embora ele nunca tenha feito violência física com ela, mas violência moral, psicológica, né? Acontecia muito, mas ela, quando perguntava, o que você faz? Que as outras mães viam que elas que tinham os maridos muito melhores que os dela, né? E os maridos partiam para a agressão física. E o marido de Santa Mônica, que era tão agressivo, não fazia isso. Ela perguntava para Santa Mônica, o que a senhora faz? Ela falou assim, porque quando ele chega com agressividade, eu não respondo com agressividade. Então, ele não tem com quem brigar. Ele não tem com quem brigar. E ela era uma mãe que orava muito, na verdade. Mas não era a mãe que passava a mão na cabeça. Ela era muito firme com o filho problemático, que era o Santo Agostinho, que era uma pessoa de uma inteligência rara, que vivia em busca de uma verdade que ele foi buscar em muitos caminhos errados, como muitos dos nossos filhos vão, né? Tal. Mas ela era firme com ele. Quando ele vinha falar com ela sobre essas coisas, vinha refutar a fé dela, ela era firme com ele. E nas coisas erradas que ele fazia muito, ela não teve dúvida de, certa vez, expulsá-lo de casa. Você entendeu? Para ver se ele refletia sobre a postura dele, né? E ele tem um livro, o Santo Agostinho, chamado Confissões, que é magnífico, o livro dele, falando que tudo que ele fez, ele é fruto de uma mãe que orou muito por ele, né? Então, assim, quer dizer, olha a que ponto, uma pessoa difícil e ter uma mãe que perseverou na oração, que 32 anos é muito tempo, né, gente? Que sirva de inspiração, com certeza, para tantas mães que para a gente não desanimar, por isso, né? Não desanimar. Não desistir, né? Não desistir. Então, assim, você vê que é muito importante o nosso lema, então, né? O nosso carisma, restauração das famílias pela força da oração, porque não é só o filho que importa, o pai também importa. O relacionamento ali, né? O pai também importa dentro de casa. E são mães que oram, não necessariamente só mães que oram pelos filhos. São mães que oram para ter força, sabedoria na condução de cada filho. Exatamente. Oram pelos filhos, oram pela família, oram por outras mães, por outros filhos. É uma corrente. É uma corrente. E esse ano eu achei especialmente importante para as mães o lema da campanha da fraternidade, né? Então, educar com sabedoria, falar com amor. Mãe precisa disso. Mãe, né? Isso é mãe, isso é um grande incentivo para a mãe. A campanha da fraternidade, eu acho que nos ajudou muito a pensar nisso, né? Porque a gente realmente tem que ter sabedoria, pedir as luzes do Espírito Santo cada vez que a gente vai falar com os filhos, porque a palavra não vai voltar para trás, o que a gente falou. E muitas vezes a gente magoa profundamente e muitas vezes a gente até desencaminha os filhos com uma palavra dura que a gente diz para eles.
Mas eu acho importante a gente citar Santa Mônica e outras mulheres, mães que se tornaram santas, para a gente lembrar que todos nós somos chamados à santidade. Todos Todas as nós mães chamamos. são chamadas Ser à santidade, os universal, filhos. né? Exatamente. É importante a Exatamente. gente falar disso. Para sair dessa imagem que você colocou, né? Sim. E lembrar que quem está inserido no contexto familiar também é chamado. Existem santos casados, santos que Sim. foram mães, enfim. Santos que geraram santos. Santos. Santa Zélia gerou Então, Santa Terezinha. Pois é, não. E a gente tem que ter sempre em mente, né, o que está no Evangelho, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Né? É isso que Então, ele espera a que a gente gente pelo tem- menos tem. Que a gente tem. Com certeza nós vamos né? cair porque somos pecadores certeza. por natureza. Mas a gente tem que estar sempre nessa busca, né? De ser perfeito. Vamos errar? Vamos, mas vamos dar a volta por cima, tentar de novo e fazer isso principalmente com os filhos. 1000 oportunidades como Deus dá para nós, né? Porque Deus não é 70 vezes 7. Deus me disse que fosse só isso, né? Que Ele perdoasse a gente. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa com os filhos, recomeçar sempre. E, Verô, Né? quem está assistindo a gente, conheceu mais do movimento, quer participar, vamos reforçar. Vocês se encontram Nós nos encontramos na comunidade Santa Luzia toda segunda-feira, às 19 horas. É um encontro de 19 às 20 horas, mas chegamos mais cedo, às 18h30, rezamos o texto mariano. como Nossa Senhora nos E pede. nós como Nossa Senhora nos pede, né? Rezamos muito texto. A gente temos os próprios textos do movimento, texto pelos filhos, texto da Eucaristia, texto do perdão. Ai, nós deve ser temos, lindo. nós temos os E o nossos movimento próprios. também tem Instagram, redes sociais. Tem, divulga aí. sim. Vai passar aqui embaixo. As redes Tudo sociais do movimento. nós temos, né? O movimento de mães tem o próprio site, né? Tem também movimento de mães que oram pelos filhos oficial. Está no Telegram, né? Tem reflexão do Salmo todo dia do Salmo do dia. Tem reflexão. Tudo que, assim, por exemplo, dos nossos encontros, essas palestras, tudo fica gravado. Entendeu? E nós que estamos ali também, como estou falando, nós não fazemos nada sozinhos. Somos orientadas para a gente fazer da melhor forma para as mães, porque elas vão buscar lá, né? E tal, que a gente possa estar colaborando nesse servir, né? Com as outras mães. Porque, como eu falo assim, muitas vezes a gente pensa que está levando, a gente está Recebendo. Né? recebendo. Porque doar, servir, é sempre ganhar muito. Com Né? certeza. A gente quer, as pessoas que fazem essa opção por ficar em casa não sabem que estão perdendo. A Porque vida em quando a gente comunidade, né? É em comunidade, você está junto, rezando, junto com outros, né? É muito melhor. A gente se sente muito mais fortalecido do que a gente se fechar no nosso eu, no nosso sofrimento, ficar dentro de casa tomando remédio para depressão. Então, vamos lá, vamos buscar esse remédio em quem pode. Porque às vezes você tem uma amiga legal que te ouve, mas essa amiga não pode fazer nada por você. Mas Só Deus Deus, pode. né? Vamos buscar quem pode fazer a diferença na nossa vida. Vamos buscar quem pode fazer tudo mudar pela força da oração. E nós também acreditamos muito como mães que Deus pode tudo, tudo, tudo. Amém! Isso, né? Então, você, mãe, que está aí nos assistindo, né? Ainda não frequenta o movimento, ainda não participa. Entre nas redes sociais, procure na sua paróquia, né? Um movimento que já se espalhou no mundo inteiro. Então, com certeza, tem mães que oram pertinho da sua casa. E no dia 8, lá no nosso congresso, né? Dia 8 de estadual, no dia 8 de outubro. 8 de De outubro. outubro, lá no centro de convenções. Mães Né? convidadas. Então, são fazer todas inscrição. convidadas. Tem que fazer inscrição, porque é tudo muito bem organizado. Com certeza. Você entendeu? Tem o almoço lá, porque é o dia Mas todo. vocês com certeza vão entendeu? divulgar isso pelo Instagram, pelas redes. Já está sendo Ótimo, divulgado perfeito. nos grupos Então, por aí que mães nós temos. interessadas. Quem Não tem- rezem sozinhas em casa, Não, né? e vai ser um espetáculo. Tem muita gente mesmo, assim, muito iluminada, muito ungida que vai estar com a gente lá nesse dia, né? Muito legal. Nesse dia aí. Que bênção. Né? Pois é. Verô, E fica... contamos com as outras mães. Vamos rezar Com junto. certeza, é mãe que reza pelo seu filho, pelo filho do dos outro, né? Ah, principalmente isso, né? Porque a gente, Intercessão. uma das coisas que a gente aprende é não ser egoísta, rezar só para o meu. O meu tem esse problema aqui, mas tem centenas, milhares de mães que têm o mesmo problema. Então vamos rezar pelas outras também. Verô, te agradecemos, né? Em seu nome, agradecemos a todas as mães, né, que rezam por esse mundo, né? Não é mais só É. pelo... Pelo mundo afora. Exatamente. Já temos livros traduzidos em outras línguas. E a gente convida as mãezinhas a se fortalecer com a gente, né? Ai, que delícia. Porque, com certeza, a gente volta de lá igual toda segunda-feira, né? Como eu disse.
Nessa segunda, tão frio, vocês não vai aparecer quase ninguém, mas está lá. Mãe não se deixa vencer mãe por não nada. tem frio, né? Mãe não se deixa vencer, ela Mãe não vai cansa, gente. Mãe não Não tem cansa. fome. Não, a mãe é por isso que cresceu tanto, porque mãe é uma coisa É especial falar especial, de mãe, né? né? Enche o coração. Mãe não e a mãe vai fazer tudo para ver o filho bem. E a gente só vai ver o filho bem começando a orar todo dia. Oh, coisa boa. Obrigada Sem de novo, cessar. Verô. Um prazer Obrigada te a receber vocês por nos aqui. convidarem. Espero que esse podcast atinja muitas mães, Amém. que toque o coração de muitas mães, que leve muitas mães para orar com a gente lá. Você que está aí acompanhando do outro lado, segunda-feira, próxima, Já pode 6h30 lá. tem terço, 7 7 horas horas tem o começamos. encontro, Comunidade É. Santa Luzia, todas É. convidadas. Foi um prazer falar disso. É. Coisa boa Nossa falar Senhora de do La mãe. Salete está lá, para ser nossa inspiração sempre. Ai, coisa boa. E nossa inspiração também, né? Ainda filhas, né? Mas É. Sim. quem sabe com a graça certeza. Quem sabe um né? dia. Quem sabe Mãe um dia. Já vão se preparando, porque com certeza, né? Qual é a sua vocação? Vamos pensar nisso. Amém. Né? Amém. Obrigada por nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho, mande seus comentários, críticas, sugestões, quem vocês querem ver aqui, quais grupos, quais movimentos pastorais, né? Estamos abertos a tudo? Fique aí, porque vem mais coisa legal desse podcast. Com certeza. E esperamos vocês sempre aqui nos acompanhando. E eu acho que parabéns para essas mães que têm umas filhas. Oh, que beleza! fazem um trabalho. Elas adoram muito. Muito. Com certeza, faz esse servir tão lindo na igreja, né? Esse servir tão lindo. Eu acho que é um orgulho para a mãe ver assim os filhos como vocês. Tudo que é bonito na igreja tem um dedinho de mãe. É, Né? muito bom. Somos Acho que é- conduzidas por eu acho uma que- boa mãe nessa equipe. Com certeza. É, uma mãe maravilhosa que é nossa mãe emprestada também. E até a vida de mãe é isso, né? Você É. ganha filhos emprestados. Aqui na Pascom a gente tem, né? Uma mãe emprestada que Poxa, reza com a gente. Mas igreja é isso. Igreja é isso, né? A gente é uma grande família, né? Então, a igreja é essa que nos conecta com o nosso irmão e com o nosso Deus, né? Então, bonita que é viver em comunidade. é muito bom, é muito bom. A gente, com certeza, vai encontrar, eu falo assim, que não desista porque você vai encontrar pessoas que têm defeitos, que às vezes são piores que os que não são de igreja. Mas a gente, humildemente, reconhece que somos frágeis, que temos defeito, vem buscar melhorar aqui dentro. Né? Deus quiser. É por isso que a gente vem. Não é porque que todo mundo está faltando ter uma asinha aqui atrás de um anjinho, não. É porque a gente busca ser perfeito como nosso Pai. Amém. Amém. Foi uma Coisa aula, né? boa. Então, Um beijo, valeu. até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.